recebendo aqui no nosso estúdio o presidente da Associação Piauiense de Medicina, doutor Felipe Pádua. Boa tarde, doutor Felipe, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar com ele sobre a situação do HUT. Doutor Felipe, a Prefeitura acena até com várias alternativas para resolver o problema, e uma delas seria a transformação do HUT, ou a passagem dele para uma fundação, que o hospital se transformasse numa fundação. Essa saída é viável? Qual é a avaliação da associação? No entender da categoria médica, e aqui a gente está como representante dessa categoria, é que todas as vezes que se fala no problema da saúde, não só aqui no Piauí, mas no Brasil como um todo, sempre se aponta para a questão da gestão. E a gente sabe, todo mundo conhece, que um dos problemas mais sérios que tem na saúde pública no Brasil hoje é o subfinanciamento da saúde. O senhor quer dizer, falta dinheiro para a saúde? Falta dinheiro, e Mas isso é uma coisa que acontece cronicamente. Ontem o ministro esteve aqui, o ministro Zé Gomes Temporão, e ele disse sobre questão de financiamento. Ele disse, olha, quando eu assumi de 2007 para cá, eu aumentei 65%, bem acima da inflação, o repasse de dinheiro do Ministério da Saúde para o Piauí. Ele pode ter dito isso aí, e pode ter realmente aumentado, só que insuficiente ainda para resolver o problema. O que a gente sabe, Amadeu, isso desde a Constituição de 98, quando foi fundado o Sistema Único de Saúde, foi destinado 30% da Seguridade Social para financiar o SUS. Se esse dinheiro tivesse sido colocado durante esses 20 anos dentro do SUS, hoje em dia a gente não teria problema nenhum dentro do SUS. Eu acredito nisso aqui. Se você fosse fazer esse cálculo hoje, em termos de dinheiro para o Sistema Único de Saúde, seria em torno de 102 bilhões de reais. É o dobro do que é destinado por ano à saúde no Brasil. Esse ano de 2010, o orçamento da saúde foi 60 bilhões. Só que desses 60 bilhões, o governo contingenciou 10%. Então, essa falta de recurso crônico na saúde é que tem levado a esse caos no sistema. Não só aqui do Piauí, mas no Brasil como um todo. A gente já teve, inclusive, no seu programa outras vezes, desde a fundação do HUT, que a gente tem colocado, que as pessoas imaginem que a fundação do HUT, na criação do HUT, ia resolver o problema da saúde no Piauí. E a gente, desde esse tempo, a gente foi taxativo dizendo o seguinte, o HUT não vai resolver o problema da saúde do Piauí, vai agravar. Porque vira referência e as pessoas, em sabendo que tem um pronto-socorro novo e que está equipado, vai aumentar a demanda. O enfoque está sendo Mas, doutor, mas não tinha que melhorar? Tinha que fazer. Com certeza. Não dava para ficar no HGV. Com certeza. Que também o HGV, doutor, era uma referência. É uma referência. Eu me lembro antes do HUT. Aliás, eu acho que esse é um problema, não sei se o senhor concorda comigo, que as pessoas têm da cultura, não só aqui do Piauí, mas dos nossos estados vizinhos, de que só quem resolve problema, antes era o HGV, agora só quem resolve problema é o HUT. Então, seja qual for a questão médica, uma fratura, um problema de cabeça, coração, quando adoece, leva para o HUT. Está na cultura nossa, acho que isso aí precisa dar uma mexida ou não. Precisa, mas isso na cultura, mas veja bem, eu tenho também dito várias vezes que se fosse eu que estivesse no interior do estado do Piauí e não tivesse solução para meu problema, eu ia entrar numa ambulância e viria para Teresina também. O problema que a gente está insistindo sempre é em dar resolutividade aos hospitais do interior, tanto do interior do estado, como os hospitais nos bairros de Teresina. Enquanto a gente não der resolutividade não é ter a estrutura física do hospital, não. Os hospitais regionais do Piauí têm uma estrutura física excelente. Eu conheço quase todos, a estrutura física é excelente. Só que falta equipamento, falta material e falta os profissionais para trabalhar. Então, enquanto não tiver essa estrutura, a gente tem dado alguns exemplos de estados, diferentes do Piauí, que têm feito os consórcios intermunicipal de saúde. O que é esse consórcio intermunicipal? Por exemplo, se a gente pegar a região de Picos, lá tem um hospital regional. Se você juntar os 17 municípios do entorno de Picos, e esses municípios financiarem aquele hospital regional com o dinheiro que eles recebem, que tem um hospital pequeno em cada um desses municípios, sem resolutividade também nenhuma. Se juntasse esses municípios e equipasse o hospital regional de Picos, aqueles municípios do entorno de Picos teriam a solução dos problemas dele naquele hospital regional e impediria de vir muita gente para Teresina.
A gente tem colocado também como solução de diminuir esse caos que é o HUT, dos pacientes que são, 18% dos pacientes que vão para o HUT são pacientes do interior do estado do Piauí. Todo dia a gente está vendo essa estatística aí. Esses pacientes que vêm do interior, eles são referenciados do interior. Então, para que esses pacientes passar pelo HUT? Esses pacientes do interior, que são referenciados do interior, eles poderiam perfeitamente ser atendidos no HGV. Já que ele teve o primeiro atendimento lá no hospital do interior, ele poderia ser de lá referenciado diretamente para o HGV sem passar pelo HUT. Então seria uma maneira de você tirar 18% da demanda do HUT. E um dos problemas mais sérios, que também a gente tem insistido, que é com a questão dos acidentes. A grande demanda do HUT é acidente. É a ortopedia. E acidente de moto. Então, tem que ter uma maior fiscalização, tem que ter um maior controle na aquisição dessa moto, na educação do piloto da moto. Porque, final de semana, é um absurdo a quantidade de pessoas que andam com moto, que bebem e que são acidentadas e vai parar no HUT. É impressionante a quantidade de pessoas que chegam lá nessa situação. Agora, sobre a questão de transformar em fundação, por que o senhor disse que não é uma saída? As fundações, a gente tem tido exemplo em São Paulo, e que o que terminou foi que essas organizações sociais, na verdade, é você fazer uma privatização do hospital, tá certo? Então, esse hospital, ele vai deixar de fazer concurso público para admissão de pessoas, ele não vai ter mais carreira de profissionais de saúde, você vai perder a carreira, vai ser nível de CLT. Você não tem o controle social dos conselhos municipais de saúde. Então, você vê, é um desvirtuamento todinho da política do SUS. Então, tem um sistema único de saúde que, apesar dos pesares todinho, a gente defende, a gente é a favor do SUS, mas desde que ele seja implementado na sua integridade. É um sistema bonito que é copiado pelo mundo inteiro, o sistema único de saúde. O programa de saúde da família é outra coisa que precisa funcionar melhor. O programa de saúde da família é para resolver 80% dos problemas de saúde da população. Era para ser 20% só de chegar à média e na urgência, na média complexidade e na urgência. Só que o sistema da estratégia de saúde da família também não funciona adequadamente. Só vai funcionar adequadamente no dia que tiver um médico 40 horas, que esse médico tiver o contato com a comunidade, que esse médico se preocupar com a comunidade, então ele tem que ficar um médico, morar na comunidade, ele tem que ter dedicação exclusiva à comunidade e resolver os problemas no nascimento do problema. Muitos dos problemas que chegam no HUT são problemas de doentes crônicos, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, que, por falta de uma assistência lá na estratégia de saúde da família, ele complica e termina na urgência. Então, a grande demanda de pacientes da urgência poderiam ser resolvida lá no PSF, na estratégia de saúde da família, poderia ser resolvido com a questão da educação do trânsito, poderia ser resolvido com o encaminhamento desses pacientes, em vez do interior para o HUT, do interior para o Getúlio Vargas, ser referenciado diretamente. Então, tem outras maneiras de você gerir esse sistema sem transformar numa entidade privada. Quer dizer, você entregar um hospital público para a entidade privada gerir. Na verdade, o que parece para a gente é que o município está querendo tirar a responsabilidade de cima do município, do ente público, para entregar para o ente privado. Vai resolver o problema? Eu acho que não vai. A experiência em São Paulo é que as organizações sociais que estavam tomando conta de hospital, no final das contas, estavam selecionando paciente. Então, como é uma entidade privada que visa lucro, essas entidades que gerem o hospital, ela visa o lucro. E, no final das contas, terminam selecionando determinados pacientes que são rentáveis para o hospital em detrimento de um paciente ou outro que é mais grave e que vai dar uma despesa para o hospital. Que no hospital público não acontece isso. O Petrônio lá de Picos. Doutor, aqui em Picos, por exemplo, tem ortopedista, mas ele não vem todo dia, só vem quando quer. Existe uma questão gerencial, a gente tem apontado também muito esse problema. Quer dizer, existe uma equipe de plantão de ortopedista e esse ortopedista, ele tem que ter uma escala de plantão semanal.
Se tem um ortopedista em Picos, ele não pode estar dando plantão todo santo dia. É humanamente impossível. Em Picos, teria que ter pelo menos 8 ortopedistas, para ficar um cada dia da semana e um de folga para substituir as ausências dos outros. Então, as escalas de plantão dos hospitais, a gente percebe também muito essa questão aqui, de dizer que falta médico nas escalas de plantão. Na verdade, não falta médico, na verdade, não existe aquele médico na escala do plantão. Então, as escalas de plantões têm que estar completas, para quando o paciente procurar o hospital, ter o médico disponível, e ter o médico disponível com equipamento que esteja funcionando e com o medicamento disponível para poder o médico tratar. Aqui em Parnaíba, o pobre morre sem atendimento. O médico só atende se tiver dinheiro. Só tem um neurologista e só atende quem ele quer. O que a população geralmente não enxerga, e ela só enxerga o médico, porque na verdade o médico é o para-choque né? da situação. Então, quando o paciente chega, e a gente tem observado muito essa situação, inclusive de agressões que são feitas da população contra o médico, que na verdade ela quer responsabilizar o médico pelo mau atendimento dela. E, na maioria das vezes, o médico não tem culpa nenhuma nessa questão. O que a gente vê, normalmente, é que o hospital não oferece condição para a solução dos problemas. Nós, apesar de todas as dificuldades que o sistema tem, nós permanecemos trabalhando em defesa da população, e a população tem que enxergar no médico um defensor da saúde dela, porque o que a gente quer é que o povo tenha uma saúde melhor. A atuação nossa, como entidade médica, como associação, sindicato CRM, é na defesa da população. Nós queremos um serviço de qualidade, nós queremos que seja resolutivo, nós queremos ter um atendimento que o paciente fique satisfeito. É isso que a gente quer. Agora, isso não depende só do médico. Isso é um problema, como a gente já disse. Primeiro, um problema de financiamento da saúde. Esse é um problema crônico no Brasil inteiro. E nós temos uma emenda condicional que está há 10 anos para ser votada no Congresso. Pasme com isso aqui. Se essa emenda for aprovada, quer dizer que vai acrescer ao orçamento da saúde mais 60 bilhões. E não é votado. Quer dizer, ela está na Câmara, dependendo de um destaque da oposição, que é a questão da contribuição social da saúde. Então, ela não foi votada ainda. O senhor é a favor da CSS? Olha, eu sou a favor desde que seja 0,1%, desde que seja destinado especificamente só para a saúde, tá certo? E que seja acima de R$3.000 a transação financeira, como está posto. É claro que eu também vejo que nós temos uma carga tributária excessiva aqui no Brasil. Uma carga tributária excessiva. Mas a saúde, ela necessita desses recursos com urgência. Este caos que nós estamos vivendo só vai ser resolvido com um aporte de recursos maior para a saúde. Tem problema de gestão? Tem problema de gestão também. A solução não é entregar a saúde pública para entes privados. Pelo menos no meu entender, não é. E os exemplos que a gente tem visto no Brasil, onde aconteceu isso, não deu muito certo. Existem algumas fundações que deram certo, como a Brasília, o Hospital de Ortopedia lá, como é o nome dele? A Fundação Oswaldo Cruz, não estou lembrado como é que é o nome do Hospital de Brasília, mas é referência em tratamento de pacientes acidentados, né? Então tem em Brasília, tem no Maranhão, tem em Fortaleza. Então, esse hospital é uma fundação e funciona adequadamente. Mas o que a gente quer deixar bem claro é que não é a solução para a saúde no Brasil se entregar os hospitais públicos para a entidade privada gerir. Não é a solução. Quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, doutor. E aqui estão como é o nome do hospital, mais ligações. Se eu lembrar, o senhor me diz que eu transmito aqui. Tá bom, um abraço. Tá bem, obrigado, um abraço.